Olá, o Papo Nezan dessa semana é um papo de finalização de temporada e a nossa temporada vai encerrar com um assunto que é de extrema importância tanto para o indivíduo como para a sociedade. Nós vamos falar hoje sobre autocuidado. Você vai descobrir com a gente um pouco sobre o que é isso e como é que a gente pode incluir essas técnicas ou esse mecanismo ou essa filosofia de vida, essas atitudes no nosso dia a dia, qual a importância disso. E para conversar com a gente, a Blandina, que é psicóloga formada pela Unesp, é psicóloga do campus da FRJ Macaé e está aqui já online para conversar com a gente. Né, Blandina? Olá, Oi, seja bem-vinda. obrigada. Obrigada a você pela sua presença, pela disponibilidade do tempo, para conversar aqui com a gente um pouquinho. Blandina, é um tema que, claro, a gente poderia ficar aqui. A gente já começou a papear um pouquinho antes, né? Uhum, Daria para papear a tarde inteira, mas a gente tem um episódio curto, em torno de 20 e poucos, 30 minutos, para a gente tentar uhum, mostrar para as pessoas por que é importante a gente se cuidar, né? Esse autocuidado, eu entendo, se a gente for olhar mesmo a palavra, é o cuidar de si, né? E uhum, aí, por que a gente está falando disso e vai encerrar a nossa temporada falando do autocuidado? Porque faz parte, né, da saúde de um indivíduo. O contexto de saúde por si só é um contexto muito complexo, né? Um significado muito complexo. Envolve questões fisiológicas, questões biológicas e também psicológicas, né? O estado mental. E aí, quando a gente pensa em autocuidado, o que é isso? Como é que a gente, qual é o significado e como é que a gente encontra isso no nosso contexto de saúde? uhum. Então, primeiro quero agradecer o convite, né, e parabenizar o Nezan, né, o Fernando, toda a equipe pelo trabalho de vocês. Eu tô, né, tava até conversando antes aqui que eu tô acompanhando agora o lado bom da pandemia, que a gente ficou mais próximo online e está conseguindo acompanhar os trabalhos, então tá muito lindo, assim, vocês estão super atuantes. E acho que é muito importante a gente ver esse trabalho né, dos grupos da universidade, enfim. E aí, então, indo para o, né, pro tema do autocuidado, acho que você já aí conceituou, né? Acho que a gente pode entender o autocuidado como uma atitude de zelo, de preservação pessoal, e que se aplica através de algumas ações saudáveis que a gente pode ter nas várias áreas da vida, física, mental, espiritual, né? E aí eu pensei em falar um pouquinho também, né, de Uhum. autoestima junto com o autocuidado, Ah, perfeito. porque eu acho que são termos assim que se complementam bastante. Se a gente, uma pessoa que tem uma autoestima mais equilibrada, muito provavelmente isso vai se concretizar em ações de autocuidado. Uhum. Né? Por outro lado, também, se a gente tem ações de autocuidado, a nossa autoestima pode ficar mais fortalecida, né? Então, aí, se a gente for pensar aí no termo, né, autoestima, o que isso quer dizer, que a gente pode entender, né, como um sentimento de valorização, de respeito por si próprio, de autoaceitação, e a gente não nasce com uma autoestima já pronta, Uhum. né? Essa autoestima vai se construindo ao longo da nossa vida, desde, né, das primeiras relações com os nossos pais ou com os cuidadores que fizeram, né? Para quem não foi cuidado pelos pais, mas os cuidadores que fizeram essa função vão dando demonstrações de cuidado, vão colocando em palavras, né? Quem a gente demonstrando o cuidado, demonstrando o afeto, e aí através da demonstração do outro que a gente vai criando esse sentimento de autoestima, né? Então, ao longo da vida, a gente pode, né? Sempre é um processo que está em construção, no meu entendimento, assim, né? E tem um médico, né? Um psiquiatra que fala um pouco sobre autoestima. Ele até escreveu um livro sobre o assunto, que chama Dr. Diogo Lara. E aí ele traz um pouco uma ideia, assim, ele fala que a autoestima ficou muito ligada a uma coisa meio de autoajuda, assim, muito banalizada, e que a gente fica pensando, né, que o legal é a gente ter autoestima lá nas alturas, a alta Uhum. autoestima é que é bom, e baixa autoestima é ruim. E aí ele traz um pouco umas ideias um pouco diferentes disso. Ele fala que
Na verdade, a alta autoestima, né, são aquelas pessoas que têm que inflar o próprio ego, muitas Uhum. vezes até humilhar o outro para se sentir, né, superior, e Uhum. que isso, na verdade, tende a esconder inseguranças, tende a esconder, né, da pessoa, isso seria uma defesa, né, da pessoa contra inseguranças, contra fragilidades. Então, essa autoestima super alta, acho que não é tão interessante, né? Por Uhum. outro lado, a baixa autoestima é aquela que a gente até ouve, né, mais, assim, de a pessoa que se critica muito, que se culpabiliza, que se desvaloriza muito. Às vezes, pessoas que estão em quadros de depressão apresentam muita, né, essa característica da baixa autoestima. Mas daí o doutor Diogo fala que a maioria das pessoas ele percebe que apresenta uma autoestima que ele chama de frágil, que Uhum. seria assim, uma pessoa mais carente, que é muito sensível à crítica, muito que se foca muito na opinião do outro, como se o eixo não tivesse em si próprio, tivesse mais no outro, assim, na opinião Uhum. alheia, né? Então, eu acho que o interessante, assim, né, é quando a gente consegue ter uma autoestima mais equilibrada, assim. E dentro dessa autoestima equilibrada, né, o que que a gente entende que pode, que são fatores, assim, né, dessa Uhum. autoestima, que seria a autoaceitação, que é a gente aceitar a gente mesmo, o autorrespeito, a autocompaixão, que é se perdoar quando a gente erra, Uhum. né? Ser compreensivo com os nossos erros, com as nossas dificuldades. Tem também a questão que ele fala do auto-merecimento, que é se sentir merecedor de coisas boas, merecedor de um elogio. Tem pessoas que têm muita dificuldade, às vezes, de aceitar, né? Tá acontecendo uma coisa boa e a pessoa vai lá e às vezes até estraga, né? Assim, aquilo que não consegue receber, né? Algo bom que está acontecendo. E É um aí ele fala exercício, também, né? É um é um exercício que a exercício. gente vai aprendendo com a vida. Agora você tocou num ponto assim tão importante que ela é construída. Então, assim, é claro que Uhum, a forma como a gente foi criado na infância, né? Isso vai uhum, ter um reflexo no nosso autocuidado e nossa autoestima quando adulto. Mas não tá, como é um processo de construção, em qualquer, pode ser difícil, né? É difícil, mas em qualquer momento da vida a gente pode se renovar, a gente pode, eu tô querendo dizer que a gente pode buscar um novo começo, seria isso. sim. Acho que essa é a ideia mesmo, né? Assim, sim, de buscar, né? Às vezes, de reconstruir, né? Através de novas relações, às vezes a gente Uhum. consegue ressignificar, né? Relações antigas que foram, né? Difíceis, às vezes que tiveram algum tipo de perturbação. Hum. Uhum, desculpa, nesse contexto de vida moderna, você estava falando desse autor, que depois eu vou buscar esse livro, Sim. achei o máximo. Agora, assim, você, nesse contexto de vida moderna, com tudo acontecendo tão rápido, redes Uhum, sociais, onde para tudo as pessoas têm opiniões, né? É uhum, também muito complicado, eu acho, pensando principalmente para quem é mais jovem, que está naquele início da construção ou do fortalecimento da sua personalidade. Você falou tanto uhum, desse processo de construção, de se perceber, uhum, compreender a crítica, né? Como é que a gente consegue? Porque assim, você está aí no meio mais exposto, é uma geração, e assim, eu me incluo, estou me incluindo nela, né? Que a uhum. gente Eu está aí também. nas redes sociais, né? A gente está se expondo. E se expor é Uhum, difícil. Mas, assim, uhum, tirando, eu dei um exemplo que é da rede social. Como é que nesse uhum. contexto nosso de vida moderna, esse autocuidado ele pode estar fragilizado? Eu acho que esse contexto que a gente vive não favorece muito o nosso autocuidado, né? Assim, quando a gente pensa no lado mais do autocuidado mais da saúde mental, mais emocional, né? Primeiro que eu acho que às vezes a gente já até quando fala de autocuidado já vem primeiro à cabeça a parte física, né? Eu tenho que já veio aquela ideia, cuidar do corpo, vou cuidar, uma alimentação, vou malhar, né? Fazer um exercício e dessa parte de saúde mental, assim, muitas vezes ou às vezes a gente nem pensa ou às vezes acha que uma ideia assim de que vai acontecer naturalmente, que a gente não tem que fazer nada assim, né?
Na verdade, eu acho que a saúde mental, esse autocuidado mais emocional também é conquistado com disciplina, com mudança do estilo de vida, né, com hábitos saudáveis. E aí, realmente, da maneira como a gente vive hoje, né, homem moderno, a gente está sempre, né, correria, atarefado, buscando sucesso, buscando resultados, né, produzir, às vezes sem parar muito, né, para pensar no processo, a gente já quer, né, aquele resultado imediato. Acho que tem muitos pensadores também que falam que a gente vive uma ditadura da felicidade, né, que eles colocam até esse termo, assim, como se a gente sempre tivesse a obrigação de estar feliz, de estar motivado, né? Instagram Essa é acho uma que pode ser crítica um que as exemplo, pessoas né? fazem, né, ao Instagram, por exemplo. É, O culto à felicidade. Mas assim, uhum. As eu redes, né? as redes De uma sociais, mas maneira falam geral, muito do Instagram, porque ele é mais fotográfico, né? Então, é, é, no início as pessoas começavam a fazer muita crítica disso, porque postava foto de comida, e assim, a uhum, gente vai mostrar. Mas assim, você pode me corrigir aí e completar. Eu uhum, gosto de rede social e eu entendo a rede social assim. A gente posta assim o lado bom que tem. Eu até brinco uhum, assim, na hora que a gente que é mãe, na maioria das vezes o que eu vou postar ali é a foto bonitinha do filho, a florzinha atrás. claro, é, Não vou postar o momento da birra, mas a birra uhum, acontece. Agora, a gente acontece, é. também vê um movimento nessas redes sociais, e eu acho que isso vem muito também dessa garotada, dessa entrada muito forte do jovem na rede social, de mostrar o lado não tão bonito assim, né, da vida. Uhum, Então, de fazer é, discussões a mais sobre, por exemplo, o corpo, de valorizar uhum, todos os tipos de corpos, né? De você não uhum, postar só a florzinha que o filho dá, mas tem até a hashtag maternidade real, né? Que uhum, as pessoas vão ali e colocam os seus depoimentos. Então, assim, eu acho que sabendo dosar, você falou lá no início, né? Um uhum. pouco desse alto e baixo, dá para a gente encontrar tanto o excesso de felicidade, mas também dá para a gente encontrar o lado, vamos dizer assim, o lado B, o lado que não é tão Uhum, bom assim. uhum, eu concordo com o que você está trazendo. Eu acho que eu também gosto, né? Eu tenho meu Instagram pessoal, também gosto né, das redes sociais. Acho que aproxima também, né? Amigos, família que está mais longe, às vezes. E realmente tem mesmo, né? Essas questões da hashtag que você falou, também sigo, assim, maternidade real, algumas outras. Eu acho que muito vai do uso mesmo que a gente faz, né? A rede social em si, ela não é ruim ou negativo, acho que vai depender muito da relação que a gente tem, né, com a rede social, assim, acho que na modernidade, independente da questão da rede social, né, mas a Uhum, gente tem às vezes uma ilusão, assim, de que sempre vai estar feliz, de que sempre vai estar motivado, isso não é verdade, né, nossa vida, a gente tem momentos felizes, mas a gente tem momentos que vai estar triste, tem momentos que a gente está fazendo o que gosta, mas não está tão motivado, e é natural, então acho que é preciso a gente ter essa noção, a gente falar disso, para não, às vezes não buscar até, né, uma solução imediata, a gente também vê, né, a questão da uhum, medicalização, assim, às vezes de querer uma solução medicamentosa mesmo para o sofrimento, e que nem sempre é necessário, né, acho que tem sofrimentos que a gente pode vivenciar, pode enfrentar, sem precisar de uma pílula, né? Sem uhum, precisar de um. Às vezes eu fico pensando até na área da nutrição, agora não sei se vou falar uma besteira, mas na questão do suplemento também. Às uhum. vezes parece que tem um uso meio indiscriminado, Tem assim, uma claro medicalização aí que é uma é, medicalização também, né? De sim. suplementar e de. Mas para a gente fechar esse bloco, essa primeira parte, vendo o tempo voa, né? É, Uhum. você falou assim que as pessoas confundem muito autocuidado com autoajuda. Eu acredito que acho que às vezes fica um pouco banalizado, assim, a questão muito misturado, assim, né, a questão do autocuidado com a autoajuda, às vezes mistura também uma parte né, mais religiosa, mais espiritual, assim, né, eu acho que tem um lado também religioso, espiritual, acho que é muito importante também, né, mas aí acho que fica Uhum, muito, às vezes uma mistureba, e aí tem
coisas interessantes, né? Acho que dentro da classificação mesmo da autoajuda, a gente encontra autores, pessoas interessantes, mas às vezes a gente encontra algumas publicações, algumas coisas mais superficiais, assim, que Uhum. não acrescentam muito, né? Então eu acho que a gente tem que dar uma pesquisada, assim, né? Uhum. Antes de buscar, assim, né? Pesquisar em autores, enfim, antes de buscar um livro, né? De ter uma referência, assim, mais, né? Mais do autor, para às vezes a gente não cair né? Alguma coisa que não vai Mais do acrescentar mesmo, né? tanto, assim. Eu acho que acaba tendo muita coisa, muita superficialidade, assim, né? Embora tenha muitas publicações interessantes, assim, que acrescentam, né? Ótimo, Blandina. Então a gente vai dar um break aqui rapidinho, a gente já volta Uhum, já já. tá bom. Viu só? A gente já voltou. Blandina, por que que a gente estava falando dessa vida corrida? E se tem uma coisa que eu Uhum, associo com vida corrida é estresse, né? E o uhum, estresse ele se mostra de várias formas. Tem pessoas que vão comer mais, tem pessoas que vão comer menos. Então, cada um uhum, vai reagir de uma forma. Mas eu estou uhum, usando aqui a palavra estresse de uma forma bem mais geral, mas ele é um grande sabotador, né? Do uhum, autocuidado. Você uhum. explica um pouquinho melhor? Eu acho que uma dose de estresse faz parte da nossa vida. Enfim, né? Não existe vida sem um pouco de estresse, assim. Realmente, quando ele é elevado, quando ele é excessivo, ele vai interferir negativamente, né, na nossa vida. E agora, nessa situação que a gente está vivendo atual, né, de pandemia, Uhum, é uma situação a gente pode, né, trazer como exemplo aí do estresse, acho que é uma situação de forte estresse, né, e que é considerado uma situação que traz um impacto bem grande para a saúde mental. E aí, como você falou, cada um, né, vai reagir, vai ter sintomas, enfim. Tem queixas de alimentação também, queixas de conflitos, né, brigas familiares, uhum, é, queixas de se sentir sozinho, triste, né? Acho que isso é mais ou menos assim, né? Tá mais sendo comentado, assim, que a gente tem mais ouvido nos atendimentos, né? Mas acho que é interessante frisar, assim, que isso não é que essas queixas não são consideradas dentro da pandemia uma doença, né? Não significa que uhum, a pessoa está com um quadro psicopatológico, mas significa que ela está tendo uma reação que é considerada normal, né? Frente a essa situação anormal que a gente está vivendo, que é um forte estresse, né? uhum, Então, acho que isso é uma questão importante, assim, né? E é importante também ter em mente que ações de autocuidado vão ajudar muito a evitar que esse estresse se transforme em realmente uma patologia, né? Então, esses iniciativas, né, de grupos, por exemplo, né, que está tendo vários, a gente faz na UFRJ, mas tem vários, assim, no SUS, né, por exemplo, no Macaé, no Ambulatório de Saúde Mental, tem um grupo de atendimento a emergências de Covid, já, as instituições, né, várias instituições, dentro da UFRJ também, tendo vários grupos de acolhimento, grupos de uhum, apoio, tenho visto também na questão da maternidade, né, falando um pouco desse lado, grupos também de apoio às mães, né, acho que as mães agora nessa questão da pandemia, principalmente mães de filho menor, assim, tá uhum, tendo um estresse maior, né, porque ficou muitas que tinham, né, algum apoio, ficaram uhum. totalmente sozinhas, né, então acho Sim. que essas ações preventivas, assim, são ações de cuidado muito importantes, né? Que as pessoas possam falar o que estão, espaços que as pessoas possam falar o que estão sentindo, acessar as emoções, né? Trazer mais à tona aquilo que está sentindo. Eu acho que isso também a gente vendo o lado bom daquilo que acontece de ruim, que é o famoso Uhum, legado aí da pandemia, que as pessoas gostam muito de dizer, é que ao mesmo tempo, claro, no meu pensamento, as relações humanas não são substituíveis pelas máquinas. A gente poderia estar fazendo esse bate-papo lá no campus, tomando um café e gravando, uhum. enfim. Ela mostrou que você pode incluir isso, às vezes até remotamente. Você concorda? Uhum.
Então, assim, você tem Concordo, grupos de apoio virtuais, aí você falou da maternidade, a gente está no Uhum. agosto, né, dourado, aí mês de Dourado. amamentação, Uhum. e quantos grupos virtuais de amamentação, de apoio a essas mães Uhum. já existiam e outros surgiram nesse processo de pandemia, para que elas não se Uhum. sentissem sozinhas. A gente sabe que realmente a maternidade é muito solitária, né? Uhum. Então, É. o que que é Uhum. se autocuidar, né? Porque a gente Uhum. pensa assim, o que que eu estou fazendo no meu dia a dia, do momento que eu acordo ao momento que eu vou dormir, que eu posso considerar isso como um ato de Uhum. me cuidar, de autocuidado. Eu vou insistir, né, trazendo as dicas, assim, mais uma vez em falar, acho que a primeira, né, coisa que eu falaria, assim, como uma dica, é isso que eu até já falei um pouco, né, da questão de não ter medo de trazer à tona as próprias emoções, assim, né, não de não de enfrentar, né, as próprias emoções, de reconhecer, de tentar reconhecer as próprias necessidades, os próprios desejos. Isso não é um processo fácil, né? Acho que tem pessoas que têm mais facilidade, por várias razões, de acessar o que está sentindo, né? De acessar a própria emoção. Tem outras pessoas que têm muita dificuldade nisso. E aí eu acho que vale pedir ajuda, né? De Uhum. psicoterapia, um grupo individual, esses grupos de apoio, né? Pensei muito falando isso também até por questão da maternidade mesmo, né? Assim, tanto grupo de pais, né, como grupo de amamentação, como você está trazendo, né, no Agosto Dourado, que eu acho que esses grupos ajudam as pessoas a reconhecerem, né, emoções e a falarem do que estão sentindo, quando elas não têm um espaço, às vezes, né, Uhum. para falar disso, assim, às vezes nem chega a acessar, que nem chega a se dar conta, muitas vezes, do que está sentindo, porque aquilo ali ficou reprimido, porque, né? Uhum. Porque não é censurado, porque não é legal dizer, né? Quando a gente está amamentação, acho que é um exemplo, né? Sabe, como é que eu vou falar? Que tem aquele imaginário de que vai ser romântico, que vai ser Uhum. lindo, que vai dar tudo que o bebê vai mamar, né? Lindamente. Como é que eu vou falar que tá doendo, que eu tô de saco cheio, que eu tô com raiva, às vezes, do neném, né? E aí as pessoas Uhum. já olham assim, como é que é isso, né? Freud falou isso, né, do amor, que ele fala que todo amor é ambivalente. O que que isso quer dizer, né? Aquele objeto, aquela pessoa pela qual eu nutro o amor, é também o objeto que eu nutro o ódio, a raiva, né? E isso, às vezes, a gente olha com uma certa estranheza, né? Essa questão, mas como assim o ódio, meio pesado? Mas acho que se a gente for olhar para as nossas relações, observar as pessoas, né, mais próximas, tem sim, né, a gente tem o amor, mas a gente também tem os momentos de raiva, Uhum. né, e tá tudo E bem, assim, vice-versa, né? e A gente vice-versa, também faz raiva aos outros, né? faz raiva sim, né, e nas pessoas que a gente é mais íntima que isso Sim. acontece, né, porque É onde a os gente nossos mais objetos mais descarrega, íntimos, né? Assim, isso, né, realmente é naquela pessoa que você tem mais intimidade. tem Acho mais que não intimidade, é o consegue com você, marido, né? né, é o filho, é o marido, é o pai, a mãe, né, então eu acho que poder falar disso sem julgamento, sem culpa, isso é um autocuidado muito importante, para as mães e para todo mundo. Pensei nas mães por conta de estar, né, falando no Uhum. Nesan, de estar vivendo a minha maternidade intensamente, assim, né, e pensando muito nessas questões. Então acho que essa é uma dica, assim, né, se é que pode se chamar de dica, assim. Pensei também, né, na questão do para ansiedade, assim, né, a Uhum. gente tem muitas técnicas que são consideradas, assim, eficientes, né, para ansiedade. A questão da respiração, né, técnicas de respiração. A gente pode fazer em casa, assim, né, nada muito... Nesse bloco, né, de dica, eu pensei em falar da respiração e alguma prática de meditação ou yoga. A Elas são meditação cientificamente... ganhou, né, um bom espaço com a pandemia. Ganhou Eu vi aplicativos, né, enfim. aplicativos, eu vi assim bastante na minha página pessoal, assim, pessoas que eu sigo Uhum, tentando praticar, ou praticando, ou uhum, compartilhando mensagens, lives uhum, até de ensinando, né, técnicas. uhum. Acho que ela ganhou um espaço, É. né, nesse período. Uhum. E ela já tem pesquisa, assim, já é considerado uma boa prática, né, para alívio de ansiedade, principalmente, né? Tipo, a depressão também, mas
o mindfulness, né? Que não sei nem se fala assim, mindfulness, acho que fala, não sei como é que é a pronúncia, mas a questão da atenção, né? De concentrar a atenção no momento presente. Então, eu não entendo muito de mindfulness, mas acho que eles têm eu já vi alguma coisa na internet, assim, tem técnicas simples, né? De respiração, às vezes de pensar em alguma imagem, e se concentrar na própria respiração, né? Por exemplo, outro dia eu vi uma para insônia, né? Que a sugestão era a gente estar com dificuldade de pegar no sono, deitado mesmo na cama, ali na hora de dormir, a gente colocar a mão na barriga, uma respiração diafragmática, que a gente chama, né? Enche a barriga de ar e começa a contar, prestando atenção na respiração, contar do 100 para trás, né? 100 para trás, 100, 99, 98, 97, e pensando só nisso, né? Assim, que acho que é aquela ideia quando a gente está muito preocupado, tá com um monte de problema na cabeça, perdeu o sono, vamos tentar tirar a atenção, né, o foco desses problemas, vou colocar o foco na minha respiração. Claro que aí eu vou perder o foco de novo, vou voltar a pensar no problema, porque a gente pensa o tempo todo, né? E quando a gente está ansioso, quando a gente está estressado, a tendência é pensar coisas ruins, às vezes até coisas catastróficas, né? Então a ideia é de se focar um pouco, a gente não precisa brigar, né, contra esse pensamento. A gente aceita esse pensamento, mas tira o foco, coloca o foco na respiração, né? Acho que a ideia seria mais ou menos essa, assim, dentro dessas técnicas. E não precisa ser nada muito complicado. Tem gente que acha que às vezes vai fazer yoga, tem que fazer uma posição muito mirabolante, negócio dificílimo. Claro que tem pessoas que praticam yoga há muitos anos, e aí tem mesmo uma coisa, né, da posição, tem todo um contexto filosófico, mas também a gente pode começar de uma maneira mais simples, com uma técnica, né? Tem médicos que falam que se você fizer 1 minuto de meditação, por exemplo, já é 1 minuto por dia para começar, né? Quem é Tem mais estudos que agitado. mostram que 2 minutos por dia você já Uhum. consegue ter resultado significativo na pressão arterial, assim. Então, E né? realmente você desacelera, né? Desacelera. Então, acho que a ideia é mais a gente ter o hábito, né? A constância, do que fazer alguma coisa muito complexa, assim, né? E aí não conseguir colocar na rotina. E entram também aquelas outras exemplos, acho que mais próximos das pessoas que talvez estejam nos ouvindo. Atividade física, a Também, isso eu também alimentação coloquei como. adequada, alimentação Uhum, equilibrada, né? E aí, falando pelo lado nutricional, né, sendo nutricionista, uhum, nutrição sem neura, porque isso também é uma coisa que a gente tem falado muito enquanto profissional, de não uhum. ficar endeusando e nem botando a comida de um lado, Demonizando, assim. demonizando, Uhum, exatamente. A comida não é boa, é ruim. Ela é comida, ela uhum, deve estar no seu dia a dia. Porque a gente também uhum. faz isso, né? Então, eu não posso comer pão, eu Um não vou doce, comer né? doce, eu não vou comer Uhum, isso. Então, isso uhum, também gera um estresse, você ficar comendo ali, contando uhum, calorias e uhum. privando de sensações É. também não é legal. Uhum. Acho que a gente criou às vezes um terrorismo, né, até alimentar, assim, que não pode. Algumas comidas são consideradas lixo, né, e outras boas, enfim. Sim. Eu acho que essa questão do exercício físico também, né, tem pesquisas que comprovam para depressão, né, tem pesquisas que dizem que é um antidepressivo natural. Você fazer mais ou menos 3 vezes na semana de atividade física pode ter o mesmo efeito de um antidepressivo, de fato. Então é uma coisa que vale a pena a gente colocar na nossa vida, né, algum exercício físico, é o que a Uhum, gente mais se identifique, né, o que a gente uhum, goste, não precisa ser atividade física pesada, pode ser uma atividade física mais leve, uhum. que já traz também um efeito positivo, né. No É geral, uma outra. é importante se Hum. autoconhecer, né? Porque, assim, as Uhum, possibilidades são muitas. Eu, quando estava pesquisando o tema para a gente conversar, eu vi um simpósio que teve em uma universidade que falou sobre arte-terapia. A uhum. arte-terapia como forma de autocuidado. Aí, na hora É. que eu li, me remeteu àquela modinha que teve um tempo atrás, não sei se ainda está, dos livros Uhum. para pintar, Ah, sim, tem mesmo. né? E Uhum, aí eu lembro assim, aí na hora, sabe quando você lê um negócio, sua mente viaja, já vai. Na aham. hora me remeteu às lembranças, por exemplo, quando eu Aqueles livros. aqueles livros assim, embora eu nunca tenha comprado um livro desse, mas eu adoro brincar Uhum, com o meu filho de pintar, assim, é algo que me relaxa, uhum, ficar ali uhum. É. com tinta, com giz.
Então, assim, de repente a pessoa entender um pouco que vai ter Que alguém que funciona para está ela, vendo né? série, né? Então, seria É, mais vendo ou menos série. isso? Acho que sim, acho que a ideia é essa, né? Porque também se a gente for colocar uma prática de uma coisa que não gosta, que não se identifica, aquilo ali vai acabar virando mais um martírio do que uma, né? Do que um autocuidado. Acho que não é essa a ideia, né? Essa questão que você está trazendo aí da arte terapia, tem alguns psicólogos que têm essa formação, né? De arte terapeuta. Aí tem todo um trabalho ali de construções artísticas mesmo, né? Para lidar com as emoções. E acho que é uma coisa muito interessante com criança também, né? Que para a gente que é mãe, né? Para as mães aí que estiverem ouvindo Nezan, né? Eu acho que é uma questão de pintura, de desenho, trabalha muito as emoções com as crianças, né? Eu acho que as crianças também, por exemplo, na pandemia agora estão sofrendo muito também, né? Às vezes a gente não dá muita visibilidade assim para essa questão, mas eu tenho percebido, assim, por exemplo, na minha filha, né, mais velha, ela verbaliza mesmo, já falou algumas vezes, estou triste, estou cada dia ficando mais triste por conta de estar isolada, né, e acho que às vezes quando a criança não fala, fazer um desenho, propor uma atividade que envolva essa parte mais artística é bem interessante para trabalhar esse lado, acaba sendo um cuidado também, né, emocional com as crianças, assim, né? Um brinquedo, brincar, ou construir alguma coisa, né? Alguma atividade mais artística, assim. Eu pensei, como dica também, a questão de ter rotina, né? É uma coisa que já a gente fala muito disso, Eu enfim. gosto de rotina. Tem pessoas que têm mais facilidade, que gostam, né? Tem pessoas que já têm mais dificuldade, mas e também pensando no público, né, de mães, acho que mais aí, para todo mundo, acho que é muito importante ter uma rotina. Para quem tem filhos, mais ainda, acho que a rotina é muito organizadora, né? Até quando a criança tem previsibilidade do que ela vai fazer, do que vai acontecer, as angústias, as ansiedades diminuem, porque ela já sabe, né? Não, agora eu vou fazer uma atividade da escola, e depois eu vou brincar, e depois eu vou, né, comer, esses horários organizados, né? Para dormir, para acordar, para se alimentar. Eu acho que ter, né, uma rotina. Claro que um dia ou outro a gente pode flexibilizar, mas na maioria dos dias, a gente ter rotina ajuda, né? Para insônia, por exemplo, os médicos especialistas de sono falam muito da questão até da hora de acordar, né? De manter sempre o mesmo horário, principalmente na hora de acordar, né? Para não interferir, pegar no sono depois. Blandina, muito obrigada pelo seu tempo, pelo bate-papo. A gente já tá, a gravação vai ser de alguns minutos, mas a gente já ficou aqui um bom tempo. Uma fala tão próxima do nosso dia a dia, tão necessária, né? Que esse nosso episódio fique aí para te dar ideias, eu acho que é esse o objetivo, para que te desperte vontades, te desperte ideias. Em nome do Nezan, eu super te agradeço. E se você quiser se despedir, falar alguma mensagem final, fique à vontade. Eu que agradeço, assim, fiquei super feliz de participar, tô admirando muito o trabalho de vocês aí nesse período que eu tô acompanhando mais próxima, né? E aí espero que de alguma forma, né, faça sentido para vocês aquilo que a gente conversou, né? Acho que é um caminho aí que a gente sempre vai aprendendo, né, do autocuidado. Mas assim, o recado, a mensagem que eu quis, né, mais assim deixar é essa questão da importância da gente acessar e de reconhecer as nossas emoções, aquilo que a gente sente e enfrentar, tratar disso, né? Não é um processo fácil, às vezes a gente sofre muito, né? Mas eu acho que é um caminho esse enfrentamento para que a gente possa se fortalecer, né, enquanto pessoa, para que a gente possa se cuidar melhor. Acho que é isso. E super obrigada também, fiquei muito feliz. A gente que agradece, Blandina. Muito, muito, muito obrigada, viu? Um beijo, gente. Até a próxima. Um beijo.